Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Estamos hoje mais um programa itinerante visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Alegria, muita alegria, porque neste sábado estamos comemorando o Dia do Profissional de Educação Física. Inclusive, à noite, na Sojipa, o Conselho Regional de Educação Física terá um evento para reconhecer alguns profissionais. Mas na terça-feira, dia 4, na Câmara Municipal de Porto Alegre, nós vamos realizar também uma grande homenagem, um ato solene, junto com a FIEP, cujo delegado, o professor Everton Deixs, está organizando junto comigo, e vamos reconhecer o trabalho de 20 profissionais da educação física. Um deles está comigo aqui, e nós vamos fazer a entrevista logo após o intervalo, tá certo? Entra a vinheta, roda e nós voltamos daqui. Vamos embora então, salve o profissional de educação física. Hoje à noite na Sojipa, o Conselho Regional faz o seu evento. Na terça-feira, dia 4, ato solene na Câmara de Vereadores, junto com a FIEP, organização do professor Everton Deixs. Vamos reconhecer os destaques, alguns, da educação física. Está comigo aqui, professor Dodô. Professor Dodô, ele há 42 anos trabalha com o deficiente visual. Voluntário. É concursado, é o diploma número 1 do IPA. Diploma número 01 do IPA. Tem a carteirinha, que depois ele vai explicar essas coisas todas aqui. E aqui ele tem um diploma, porque ele é boina azul. Ele foi no canal de Suez, lá, jovenzinho, né? 23 anos, tentaram a paz lá, mas eles estão brigando até hoje. Mas aí a Associação Brasileira de Integrantes do Batalhão Suez confere ao senhor Adolfo Camerino Teixeira de Oliveira a presente menção honrosa pela outorga do Prêmio Nobel da Paz de 1988 às Forças de Paz da ONU. Não que... ganhamos dinheiro, é mentira. Mas, Dodô, que satisfação eu poder propor na Câmara um ato solene junto com a FIEP, professor Everton Deixs, e poder te homenagear. Tu sabe que dos 20, viu, ô Quiroga, que depois nós vamos entrevistar, dos 20 eu só indiquei um. Deixei que a FIEP, para não parecer que seria político, eu disse, não, porque vocês são meus amigos todos. Eu disse, não, vocês, eu só tenho um que eu quero indicar. Quem é? É o diploma número 1 do IPA, porque poucas pessoas sabem que o professor Dodô foi tudo isso. Vou falar um pouco dessa tua vida aí, Dodô. A minha vida é uma boa tarde a todos os audiência aqui da TV 520 Net, canal Bá. Canal Bá, tá. Então, cara, eu tô com 78 anos, cara. Sabe que eu só posso me espreguiçar pros lados. Se eu me espreguiçar para cima, você me puxa, vem. Tu sabe que eu tô vivendo de lucro. Meu pai morreu com 68 anos. O meu irmão, o Carlos Nobre, morreu com 56 anos. O Carlos Nobre, que ele está falando, era o grande humorista da Zero Hora, que escrevia na página onde o Santana escreveu e onde hoje escreve o Davi Coimbra. Carlos Nobre, pai do Nobrinho, do Marquinhos. E aí um irmão, que era um ano mais velho que eu, morreu com 61 anos, e eu tô com 78. Então, cara, eu acho que ainda estou aqui embaixo, que eu faço muita coisa. Esse meu trabalho com cego, eu adoro cego. Se perguntar ao professor Dodô, porque meu nome é Adolfo, poucos me conhecem, que isso não é nome, é praga de madrinha esse nome aí, né? E aí, inclusive, eu sofri muito bullying quando em 45, eu tinha 5 anos, que meu pai entrou o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, então eu achava que meu pai era simpatizante do Hitler. E fiquei sabendo que meu pai era espírita,
Aí ele me botou por causa do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, né? Então eu faço isso com os cegos, viajo com eles, estou com 78 anos. Para deixar claro que esse trabalho com os cegos não é futebol, é goalball. Explica o que é o goalball. Então eu já tive no futebol, com eles. Inclusive eu que lancei com 8 aninhos, começou comigo o Ricardinho Gaúcho, melhor jogador de futebol 5 do mundo, cego. Tá com 27 anos, ele foi comigo no Santa Luzia. O goalball é o seguinte, o único esporte que foi criado para o cego. Os outros são tudo adaptado. Pode ver na corrida, tem o guia, tudo é adaptado. E o goalball, o futebol, a banda, tem o chamador, o goleiro enxerga. O goalball ele foi criado em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, lá na Áustria, com o pessoal que perdeu a visão, ficou mutilado por causa da guerra. Ele é jogado numa quadra, as medidas de uma quadra de vôlei, né? 18 por 9. A goleira tem 1,10 m de altura para a largura da quadra, que é 9 metros. E joga de 3 de cada lado. Eles não têm contato físico com o futebol. E é marcado naquele lado, os 3, a posição deles em quadra. O ala da esquerda, que seria o lateral esquerda, o central, que é o pivô, e o ala da direita, em alto relevo, com as fitas. E a bola é feita na Alemanha, ela pesa 1,250 kg. E ela é arremessada no chão. Então eles arremessam e no momento eles já baixam para esperar a bola para vir do time adversário. E só vendo. Só vendo. Eu sei, galera. Miron, esse homem aqui é o diploma número 1 do IPA. Professor Dodô, tá aqui, ó. Tarefa de gincana. Sou tarefa de gincana. Número 1. Quem é? Tu te formasse que ano no IPA? Nós entramos no primeiro vestibular, porque naquela época só tinha a ESEF da URGS, não tinha nenhuma faculdade noturna, né? E eu tinha 31 anos, eu trabalhava como massagista na fisioterapia do Cristo Redentor. Aí um dia, encontrando o seu Viro Rodrigues, ele era muito amigo do Carlos Nobre, né? Disse para mim, ele vai ser o coordenador. O IPA vai agora, o ano que vem, abrir uma faculdade noturna para dar oportunidade para quem trabalha. E aí o vestibular foi em agosto de 71, eu entrei com 31 anos, aí entrei junto, ó. Dorinho, Vasques, Luiz Felipe Scolares, Loivo, Breno. Vocês se formaram juntos? Sim, Luiz Torres, nós formamos junto. Olha só a turma, vocês que estão conversando, a turma que se formou com ele na primeira turma do IPA. Filipão, Dorinho, Vasques, que era do São José, Loivo, que era ponteiro do Grêmio ainda atuando, o Schneider, que era o goleiro do Inter na época, o Breno, o goleiro do Grêmio. Foi que anos, hein? 74. O Luiz Torres era o juiz lá. O Luiz Torres, ele trabalhava ali numa especial ali na Ipiranga ali, né? O diretor quem era? Lá da ESEF, do IPA, era o Washington Gutierrez. Não era o professor Washington. Era o diretor da ESEF e lá o reitor era o Gig, não sei o que, na época lá. Isso, é isso mesmo. O nosso professor de natação era o Alceu Vaz, pai da Linai Vaz. Teu primo? Teu primo, Morreu cedo também. Tinha o Pinheiro, que dava basquete. Quem nos dava a prática do futebol era o Ícaro, filho do seu Viro. E a parte teórica era aquele que depois faleceu, como era não estou lembrando agora. Tu fosse o diploma número 1 porque tu é... Meu nome é Adolfo. Adolfo, né? E logo que nós chegamos lá, eu era o primeiro da chamada. Quando veio o reconhecimento do MEC, para nossa formatura, eu fiquei o primeiro diploma. Temos aí os protocolos, tudo ali. E essa alegria aqui do prêmio Nobel da Paz da ONU, que tu fosse em que ano lá no Suez? 1963. Nós saímos daqui, eu tinha 23 anos,
Dia 4 de julho de 63, embarcamos num navio, transporte tropa da Marinha Brasileira, aqui no cais, o Ari Parreiras. Chegamos em Porto Saída dia 7 de agosto. 32 dias no mar, vomitando até a alma, né? Dormindo no porão lá embaixo. Aí depois nós embarcamos numa composição da ONU, atravessamos o Canal de Suez e viajamos 10 horas para o comando do Batalhão Brasileiro na cidade de Rafah Camp. Depois dali, aí nós nos deslocaram para 2 companhias de fronteira com Israel. Eu fui para a 9ª, mais 2 horas de caminhão. Lá a temperatura durante o dia oscilava 50 graus e de noite 0 graus. Nós fazíamos patrulha de 10 quilômetros assim. E eles estão até hoje brigando na faixa de Gaza. São primos, eles são primos, né? O judeu e o árabe são primos, mas estão brigando, tudo é interesse, né? E essa carteirinha aqui, para nós encerrar, Dodô? Que carteirinha é essa aqui? Essa do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Apoio Administrativo. É assim, ó. Pô, vê se eu não pareço o Fittipaldi aqui, nessa foto aqui, ó. Eu me formei, eu tinha 34 anos, né? Então não tinha a FREC. Então eu fiz o concurso no estado, fui para lecionar 1º e 2º graus e fui lá no Washington Luiz, lá no MEC, lá, me deram essa carteira. Então essa é do MEC, carteirinha do MEC, isso aí não existe mais, agora é só a FREC e tal. Tá certo. Professor Dodô, com esse trabalho brilhante, um dos nossos... Pudesse passava a tarde conversando aqui, que tem muito assunto. Tem assunto, né? Eu sei disso, já falamos várias vezes. Professor Dodô, um dos nossos homenageados, no dia 4, terça-feira, ato solene na Câmara de Vereadores, juntamente com a FIEP, a Federação Internacional, delegado professor Everton Deix. Para encerrar, professor Dodô. Eu queria agradecer a oportunidade. Outra vez eu também fui indicado pelo nosso vereador o Bosco. Ganhei a medalha de Porto Alegre na época do prefeito Fogaça. Até na hora lá na homenagem lá eu disse assim: prefiro uma medalha em vida do que um nome de rua depois de morto, né? E na terça-feira de tarde vai ter uma solenidade militar, que é semana do 7 de setembro, e nós vamos estar lá fardados lá. Inclusive a gente só pode levar 4 convidados, né? Vai uma filha minha e 3 do Batalhão Suez. Nós vamos ficar para de noite. E eu vou fardado com a nossa farda de gala do Batalhão Suez. Que é uma... Um boi na azul não morre. Ele dorme para sempre pensando na paz. Dorme sonhando com a paz. Sonhando com a paz. Vamos fazer o intervalo. Voltamos em seguida para continuar o papo com alguns dos nossos homenageados na terça-feira, ato solene na Câmara Municipal de Porto Alegre. Já voltamos. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. Hoje estamos entrevistando alguns homenageados do nosso evento de terça-feira na Câmara de Vereadores, um ato solene juntamente com a FIEP, o delegado, o professor Everton Deix. Vamos homenagear 20 personalidades profissionais de educação física. Vamos oferecer o troféu professor Carlos Alberto Garcia, mais diploma. O professor Garcia também será homenageado, reconhecido e emprestará o seu nome ao troféu que esses profissionais vão ganhar. E comigo aqui o professor Queiroga, um amigo, um parceiro, trabalhamos juntos na Secretaria Municipal de Esportes. Vamos falar um pouco da tua vida profissional, cara. Como é que... Porque o professor Dodô antes é o diploma número 1. O teu número, qual é? Nessa contagem eu devo ser o 9.557. Pelo menos esse é o meu número de registro no sistema da Delegacia Regional do MEC, que era o organismo responsável pelo registro dos licenciados. Mas, Bosco, tu me permites aproveitar esse nosso dia hoje, dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física, para agradecer as pessoas que trabalharam pelo reconhecimento da nossa profissão, pela estruturação dessa profissão, né? Que hoje
vamos dizer assim, festeja a sua existência, né? Esses 20 anos foram 20 anos de muita luta, né? 20 anos de muitas dificuldades, e a maioria dessas dificuldades impostas pelo próprio grupo que exerce a profissão, né? Nós precisamos mais do que nunca nos unirmos em torno da nossa profissão. E esse é o fundamento justamente que a gente tenta levar no dia a dia no nosso trabalho, né? O reconhecimento à nossa profissão é fundamental. Então nós temos que deixar de lado as bolas contra, né? Que infelizmente ainda ficam ali sendo um peso para alavancar a nossa profissão, e a gente tem que enaltecer justamente as conquistas, né? Então nesse 1º de setembro, minha solidariedade a todos os colegas como eu que trabalham com a educação física, que estão na sala de aula e que estão nos clubes e academias e nos parques, orientando as atividades e buscando uma melhor condição de vida e de saúde para a nossa população gaúcha. Está de presidente ainda da Federação Gaúcha de Futebol Universitário, Esportes Universitários. Exato, a Federação Universitária Gaúcha de Esportes, nós ainda estamos... A FUG, né? Exatamente. A FUG, que foi a entidade que fez o maior evento esportivo universitário realizado no Hemisfério Sul, que foi a Universiade de 63, realizada em Porto Alegre, né? Era o presidente da época, tu lembra, não? Na época era o Araújo, o Darcy Voto de Araújo, ele que articulava junto com o Halper, Henrique Halper, e esses caras é que construíram, né, a Universiade de 63. E agora nós estamos justamente comemorando 45 anos da Universiade de Porto Alegre, né? Então todos esses fatos, né, congregam-se nesse final de agosto, início de setembro, o que para nós é um grande feito, né? Agora, vocês tiveram vou dizer assim, um grande ganho como profissionais de educação física, e eu lembro que eu ficava muito impressionado, assim, mas como é que o cara faz faculdade de educação física, faz o curso, e a profissão não é regulamentada, não é reconhecida? Aí o professor Garcia, que vai emprestar o seu nome ao troféu e que também vai ser homenageado, me explicava, porque ele foi um dos que lutaram muito. E aí vocês conseguiram o reconhecimento, o conselho que nós jornalistas não temos e mais. Nós jornalistas hoje aboliram até o diploma. Exatamente. Todo esse processo de construção da identidade do profissional de educação física começou nos encontros nacionais de educação física realizados aqui em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, sob a tutela à época do professor Jacinto Targa. E eram grandes encontros, hein? Com 2.500, 3.000 pessoas, e durante esse processo de construção foi nomeada uma comissão, da qual liderava o professor Beno Becker Júnior, e essa comissão, entre 84 e 85, encaminhou, via deputado Darcy Posa, um projeto de regulamentação da nossa profissão. Mas, infelizmente, já naquela época, algumas pessoas vinculadas a partidos políticos obstruíram o andamento desse processo, porque nós poderíamos já desde 85 ter a nossa profissão regulamentada. O que ocorreu? O processo foi congelado, ficou lá adormecido, e no final dos anos 90, um grupo, vários deles, inclusive os que fizeram o obstáculo inicial ao projeto do professor Beno Becker, que inclusive era um projeto muito mais complexo, que facilitava e regulamentava de uma forma bem, vamos dizer assim, produtiva o nosso trabalho, foi então tirado da prateleira e foi, de uma forma assim breve, colocado em votação, aprovado, e é esse projeto que nós temos hoje que regulamenta a nossa profissão, né? Fosse professor, desse aula quanto tempo? 30 ou 35? 43 anos dando aula, né? Desde do Colégio das Dores, meu primeiro emprego, né? Passando pelo Colégio Santa Inês, e naquela época, tu sabes, Bosco, que todo mundo socialista era preterido no meio em plena época da ditadura, né? Então o que nós buscamos? Nós buscamos fazer concurso público, nos colocarmos bem e irmos dar aula no sistema público, tanto municipal quanto estadual.
estadual, né? E essa nossa caminhada no meio do esporte vem desde o centenário da Sojipa. Nós éramos alunos no Inácio Montanha e a professora Gêmea e a Clara, como a gente chamava, as duas profissionais de educação física, nos estimulavam a praticar esportes e nós acabamos participando dos jogos do centenário da Sojipa, que tinham jogos ginásticos, né? E dali a gente conquistou a primeira medalha e aquilo ali serviu como estímulo para que a gente se mantivesse no meio do esporte. A gente teve o prazer de defender as cores aqui do próprio União na época do Raymond, com o técnico do Mazota, ainda era o técnico, e a gente dali para e o Zanini, que era o nosso técnico do infantil, e dali para diante a gente, como estudante do Julinho, a gente começou a praticar handebol com o professor Beno Becker. Quando surgiu, né, o handebol, que era uma coisa meio desconhecida nas escolas. Exatamente, ele foi o introdutor do handebol. E nessa época a gente veio a perder o pai, então nós utilizamos de um incentivo do Beno, nós acabamos fazendo curso, eu e meu irmão, de árbitros de handebol. E dali nós começamos a nos envolver com o esporte como uma fonte de sobrevivência. O Calil Sebe foi presidente da federação? Isso, bem depois, já nos anos 80, o Calil teve a honra de ser o presidente da Federação de Handebol. Mas quando jogava ele era filho, né? Ele era filho. Diz uma coisa, para ser professor tem que ter, primeiro gostar muito, né? Mas tem que ter o perfil. Porque às vezes tu pode gostar e não ter o perfil para tratar com a criança, com o adolescente, com os aborrecentes. A gente que foi adolescente problema, criança problema, sabe o porquê dos problemas, né? Então essa questão de saber identificar quais são os problemas que o jovem tem é uma coisa que facilita o teu trabalho, né? Nós estivemos trabalhando 17 anos em vilas em Porto Alegre, então isso aí te facilita porque tu tem uma exata noção do que aquelas pessoas estão, vamos dizer assim, sofrendo e pressionadas pela sociedade local, né? E a gente tenta melhorar e dar horizontes para a melhoria da qualidade de vida desse pessoal. Então, essas questões assim facilitam que a gente tenha um olhar diferenciado sobre o aluno, né? Nós temos hoje essa realidade agora de meu final de carreira, é uma comunidade toda cheia de mimimi, todo mundo chora, ninguém quer fazer nada, é a sociedade dos estagnados. Todo mundo descobriu uma ação para fazer com o seu dedão, né? Que para nós era somente para o pensamento, hoje eles têm grandes habilidades com o dedão. E eles não praticam mais nada, né? Então os corpos estão aí disponíveis para outras pessoas que queiram trabalhá-los, né? Mas isso também, Bosco, requer que a formação do profissional de educação física no ensino superior seja pautada em emendas disciplinares que deem estruturação para que o profissional possa realizar um bom trabalho, né? O que a gente vê hoje? A gente vê alguns cursos superiores formando professores que não podem trabalhar com esporte, porque a instituição é contra o que eles chamam de quarteto fantástico, que é o basquete, futsal, handebol e vôlei. Mas aí introduz na mente desse professor que vai chegar na sala de aula da escola pública que trabalhem com o quarteto extraordinário, que é o beisebol, o futebol americano, o tênis e o hóquei. Então cria um conflito para a comunidade porque o indivíduo da vila ele não tem esses implementos e esses elementos, ele não tem a cultura para o desenvolvimento desse esporte, né? Então acho que é uma necessidade da gente utilizar essa nossa profissão regulamentada para que as instituições de ensino busquem formar profissionais de educação física capacitados a trabalhar com seres humanos, né, que não são atletas, são jovens em formação, mas que eles tenham o direito de desenvolver todas as suas potencialidades, mesmo esportivas, né, que esse é o fundamento, é para isso que a gente está lá na sala de aula, né? Essa questão da educação física ficar vinculada às linguagens, ela tem muito a ver na construção dessa linguagem corporal, mas fundamentalmente as questões de saúde têm que estar presentes também. Professor Queiroga, um dos 20 homenageados
que vão receber o troféu professor Carlos Alberto Garcia na terça-feira, dia 4, ato solene na Câmara Municipal de Porto Alegre, em parceria com a FIEP, com o professor delegado da FIEP, Everton Deixes. Vamos fazer o intervalo, roda a vinheta. Muito obrigado. Nós voltamos em seguida com mais 2 convidados. Já voltamos. Vamos embora então, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. Continuamos aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União, mais um homenageado com o troféu professor Carlos Alberto Garcia, terça-feira, dia 4, 20 anos da profissão de educação física, uma parceria nesse auto solene com a FIEP, professor Everton Deixes, que é o delegado da FIEP, nos ajudando. O que representa para ti? Eu não perguntei para os outros isso, porque tu é muito mais próximo do professor Garcia, cara, e bem próximo, cara, né? Nós vamos homenageá-lo, mas ele também vai emprestar o nome a esse troféu que vocês vão receber. Sabe que eu vou te dizer que eu disse para o Everton Deixes, eu me sinto até encabulado, porque assim, ó, tu receber o prêmio junto com o Garcia, junto com o Quiroga, junto com essas figuras e tantas outras, né? Dá para citar praticamente todo mundo, me deixa até encabulado. Eu perguntei para ele quando ele me convidou, se tu fosse escolhido e tal, digo, mas tu tem certeza que sou eu mesmo? Porque essas pessoas que estão na lista aí estão anos-luz na minha frente aí, em termos de trabalho, e não é falsa modéstia, é que assim, ó, são pessoas que são ícones, né? O Garcia, bom, essas pessoas que eu citei, assim... O Garcia foi teu colega ou foi teu professor? O Garcia foi meu técnico, foi meu professor e foi meu colega, que nem o Quiroga. O Quiroga foi árbitro, depois arbitrei com ele e viramos grandes amigos, né? E continuamos até hoje sendo grandes amigos. Vários ali, né? O Léo, que está sendo homenageado também, foi meu colega de faculdade. A Dedé foi minha aluna, a filha do Garcia foi minha aluna na faculdade. Então tem toda uma história dessas pessoas que estão recebendo esse prêmio, que é bem bacana. Eu digo que eu me sinto muito envaidecido em receber, só não sei realmente se sou tão merecedor quanto essas pessoas que estão recebendo, né? Que são realmente pessoas que fizeram muita diferença dentro da educação física e dentro do esporte, né? Te formasse em que ano? Eu me formei em 89. E aí tu fosse direto para dar aula, para academia, ou tu já te especializasse assim em gerência, em gestão de clubes, de pessoas? Sabe que na época da faculdade é tempo da draga, né? Tinha um tostão furado no bolso. Então a coisa meio que foi acontecendo. O Ademir, o Tom, filho do Washington, me pegaram para trabalhar meio com a... Porque eu já trabalhava no tempo da Umespa, que foi onde eu conheci o Gordinho, o Quiroga, né? Fazia as carteirinhas para meia entrada no cinema. Então a gente organizava na UESPA as Olimpíadas de Porto Alegre, e aí eu estava sempre envolvido com handball, né? Em função do colégio que eu estudava, que era o Infante Dom Henrique. O Sérgio era meu técnico, então todo mundo meio que se conhecia, né? E em função disso eu sempre estive envolvido com organização. E aí quando eu entrei na faculdade, já sabia organizar a chave, campeonato, né? E aí o Tom já me pegou e dava essa disciplina no primeiro semestre. Aí o Zelinho Ocas, sempre lá, hein? A Eminência Parda, alô Zelinho. O Negrão Ademir era secretário, não é secretário de esporte, chamava de secretário de esportes, o gerente de esportes do IPA. Trabalhei com ele, né, na secretaria de esportes. Tinha a Denise lá também, não tinha? Denise Westphal. A Denise, e trabalhei, daí o Tom me puxou para trabalhar com o americano. Então, desde o início que eu entrei na faculdade, eu acabei caindo nessa história de administração esportiva, e dali acabei não saindo mais, né? Fui indo, e as coisas foram acontecendo assim. E foi um ganho muito excelente, né? Poder ter o reconhecimento da profissão. Eu estava falando pro Queiroga antes, que eu na Câmara de Vereadores conversava muito com o professor Garcia,
dizendo, mas vem cá, faz um curso, estuda, investe, gasta e a profissão não é reconhecida. Hoje eu como jornalista tenho ciúmes, um ciúmes branco, porque nós jornalistas não temos o conselho, nossos sindicatos não funcionam, e aí entrou um lá, tirou o diploma de jornalista, hoje qualquer um é jornalista. Quer dizer, vocês hoje estão amparados e organizados. Sim, sim. O próprio Confef, ele criou o ano passado, eu recebi o ano passado, até também me envaideceu a medalha, a honraria Manuel Gomes Tubino. Manuel Tubino, um gaúcho que foi presidente do Conselho Nacional de Esporte, o antigo CND. Exatamente. Então o Confef criou o ano passado, aí foi a primeira turma que recebi a medalha de número 24, número que não é bom, né? Mas um negócio muito bacana de valorização do profissional. Muito legal, continua sendo a cada ano, agora tem essa homenagem em parceria com a Câmara dos Deputados. É uma homenagem aos profissionais, acho que incomensurável, da gente acabar sendo reconhecido como profissional, né? Sabe que eu sempre gostei disso, assim, de homenagear as pessoas em vida. Tanto que eu criei aquele grande evento esportivo para resgatar a história dos grandes ídolos, porque nesse país os ídolos só são referenciados, né, reverenciados em todos os esportes quando estão em atividade, quando não estão são esquecidos, e vocês profissionais que dão condições para esses ídolos, né, crescerem, também merece isso. E eu gosto muito disso, de reconhecer, porque as pessoas também gostam de ser reconhecidas. Ah, sem dúvida. O Comitê Brasileiro de Clubes, só para a gente não deixar só em conselhos, o Comitê Brasileiro de Clubes também criou, e todo ano faz, o prêmio gestor de clubes no Brasil. Os cases dos clubes. Os casos de sucesso, a União ganhou vários anos, a gente ganhou vários anos. Eu ganhei o prêmio de melhor gestor em 2010 e em 2013 pelo Comitê Brasileiro de Clubes. Então tem essa ação, esse movimento de reconhecimento que eu acho super bacana, acho importante, né? A profissão por vezes muito esquecida, né? Mas passa a ser lembrado, e a partir do momento que isso acontece, gera mídia, gera desenvolvimento e cria perspectiva para esses novos profissionais que estão entrando. Tem muita gente entrando no mercado, muita gente boa no mercado, né? Eu vejo o mercado hoje muito próspero. E os nichos vão se formando, personal, posto de saúde, os nichos vão abrindo. Eu estava ouvindo a Hora do Brasil, eu sou um dos poucos que ouve a Hora. Sabe que eu já trabalhei como jornalista, eu fiz a Voz do Brasil. A Voz do Brasil fizesse. Eu gosto de escutar a Voz do Brasil. E acho que uns 6, 8 meses atrás saiu uma reportagem falando do crescimento dessa área de academia e de personal. É o segmento que mais cresceu no Brasil. E aí tu vê porque as pessoas estão preocupadas com qualidade de vida, saúde. Então assim, é um segmento que está crescendo muito. E tem muito espaço para bons profissionais. Sabe que tem uma coisa que eu não entendo. E eu quero mexer nisso, só que eu não tenho eu como mexer. O falecido deputado Mendes Ribeiro estava mexendo. O profissional de educação física que está na sala de aula se aposenta com 30 anos de serviço. O que está na Secretaria de Esportes tem que ter 35. Aí o Fogaça, como prefeito, perguntou assim, mas vem cá, tem turma? Tem. Tem chamada? Tem. Aí o Fogaça disse, pô, então o cara está na sala de aula. O ginásio de esportes é uma sala de aula. O campo de futebol é uma sala de aula. Mas, claro, mas há uma diferença na lei disso. Sim. É uma pena, porque o centro comunitário talvez exija muito mais do que a própria sala de aula. Trabalha em condições, bom, o Quiroga conhece 10 vezes melhor do que eu isso, mas assim, ó, trabalha em condições muito difíceis, muito mais difíceis do que nas escolas. Então quem faz esse trabalho em comunidade, bom, tu sabe melhor do que o Parque Marinha do Brasil, né? O cara que trabalhava no Parque Marinha do Brasil, Araribó, isso aí, pô, é uma dificuldade, porque tu enfrenta problema de toda a ordem, né? O que mais tem é problema. O cara diz, eu sou coordenador do Ramiro Soto, tá, vai lá. Não, tu te envolve não só com os alunos, mas com toda a comunidade. Tu tem um envolvimento que é completamente diferente, né? Professor Miron,
mais uma vez, parabéns pelo reconhecimento que a FIEP está fazendo. Parabéns pelo teu trabalho, já passasse pela ABB, bom demais. IPA, e agora está aqui. Sucesso, hein? Estou aqui há 10 anos, graças a Deus, gosto muito desse clube, é um clube maravilhoso de se trabalhar. Conhece bem, é um clube que também agradece muito ao teu trabalho, e isso é muito reconhecido até pela diretoria, porque brigar pelo clube, conheço poucos na vereança, como deputado que está fazendo trabalho, principalmente com essa... Éramos dois, o professor Garcia e eu. Infelizmente o professor Garcia se recupera, né? E fiquei meio abandonado lá, mas eu sempre busco lá o convencimento, mostrando que hoje o clube tem um outro conceito, né? É o trabalho social, esse trabalho que tu sabe muito bem, que é esse trabalho dessas crianças que vêm para cá na formação. Tem vários que seguiram carreira, um deles é o Mozia, né? Que vem de trabalhos feitos em comunidade, né? E é isso, o clube vive disso também, desse trabalho feito junto à comunidade, né? É claro que sem o apoio de vereadores como tu, da prefeitura, do governo do estado, isso se torna muito difícil, né? Então é um alento para nós que tenham pessoas como tu e o Garcia, né? Que tu falaste bem, que também era um batalhador por isso. Então, assim, ó, o clube ele tem uma realidade dura também, é difícil de se manter, de conseguir patrocínio para atletas, conseguir patrocínio para as escolinhas, essas escolinhas que a gente fomenta formar o pessoal de baixa renda, que quer praticar esporte, né, competitivo. Mas a gente vai conseguindo levar, vai à luta. Professor Miron, um dos homenageados com o troféu Carlos Alberto Garcia, terça, às 7h30 da noite, ato solene na Câmara Municipal de Porto Alegre, em parceria com a FIEP, Federação Internacional de Educadores Físicos. Quero mandar um abraço aqui ao professor Wilson Bagatini, que anos e anos, Wilson Bagatini foi o delegado da FIEP, que será um dos nossos homenageados também. Vamos fazer um intervalo, voltamos para o último bloco do nosso programa, com outro homenageado, que é o Coronel Joel Prates, formado em Educação Física, mas ele tem uma outra história maravilhosa, assim. Uma história assim do lado do Corpo de Bombeiros, do salvamento, cursos do Japão, cursos... Bom, o homem é uma sumidade. Voltamos em seguida. Vamos embora então, estamos de volta para o último segmento do nosso encontro do esporte. Mais um homenageado, serão 20 homenageados com o troféu Carlos Alberto Garcia. Coronel Joel Prates, que é o gerente de esportes aqui no Grêmio Náutico União, mas que foi aluno do professor Garcia no IPA. Diz ele que pegou algumas dicas de atletismo, porque o Garcia foi treinador de atletismo. Tu vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar também do teu outro lado, como professor de educação física, que tu levasse isso para a Brigada Militar, aí comandante de Corpo de Bombeiros e treinamentos, bom, enfim. Bom, primeiro estou lisonjeado com essa homenagem, né? Simplesmente uma homenagem com o nome do nosso professor, um mestre, uma pessoa maravilhosa. Eu fui aluno dele no IPA, né? Eu sou oriundo da URGS, né? Eu comecei a minha educação física na URGS, mas a URGS tinha aqueles horários durante o dia. Eu era tenente dos bombeiros, não conseguia me formar. Um dia, após um incêndio, fui todo molhado lá no IPA, lá, falar com o reitor, eu quero vir estudar à noite aqui, porque eu vou conseguir terminar o curso de educação física à noite. E que foi efetivado, né? Passei para o IPA, então é ingresso da URGS para o IPA, né? E essa homenagem que está chegando pelos 20 anos da educação física, uma homenagem justa a esses profissionais. Eu me sinto honrado de estar no meio desses profissionais. A nossa profissão ela é uma profissão muito honrada, uma profissão que trabalha com o corpo das pessoas, que trabalha com uma visão esportiva, que na organização. Então se completa, né? A educação física se completa assim na alegria das pessoas, assim na dedicação que as pessoas têm. E isso eu me sinto muito honrado, lisonjeado pela homenagem. Logicamente que eu sempre aproveitei com os ensinamentos, depois que eu me formei, né? E antes
também já participava e ajudei muito a Brigada Militar nessa área da educação física, né? Tu já era bombeiro quando fosse fazer o curso. E tu era o quê? Oficial? Tenente? Eu entrei na academia em 1979, né? Me formei em 81 e fui para a URGS em 82. Só que eu me arrastava. Sai da academia, sai o quê? Segundo tenente primeiro? Sai aspirante, né? Sai aspirante em novembro, e em abril saí segundo tenente, depois primeiro tenente. Eu me formei já. Nos bombeiros sempre? Não, eu estive no início da minha carreira, foi no batalhão de polícia de choque. Dali quando... Que barbada, hein? É uma barbada. Ali quando o Estado comprou aqueles helicópteros, eu fui daquele grupo especial que trabalhou com aqueles helicópteros, né? No início de operações especiais. No batalhão de choque era de operações especiais, né? Que é o GUAPO, né? Grupamento Aéreo de Policiamento Extensivo. E depois o bombeiro também tinha um grupamento que chamava GABS, Grupamento Aéreo de Busca e Salvamento. E era uma atividade assim que era mais real a atividade, então eu mudei do batalhão de choque, fiz o curso de bombeiro e me fixei na atividade de bombeiro, né? Aí fosse para fora do país fazer curso, fosse fazer aonde? A carreira é longa, né? Primeiro, dentro do bombeiro, eu fiz curso de combate a incêndio em aeroportos, eu fiz curso de mergulhador autônomo, né? Me especializei, fiz um curso de extensão na URGS e depois surgiu a oportunidade de, em 89, eu fazer um curso de salvamento no Japão. Essa atividade de bombeiro, ela requer muito o condicionamento físico, né? Ela requer muitos cuidados, assim, até mesmo porque tu como tenente também tem a responsabilidade de ministrar a educação física para o teu pelotão. Nada melhor de tu ministrar com conhecimento, né? Então, por isso a dedicação pela educação física, o entusiasmo pela educação física, o entusiasmo por essa cadeira aí, né? Então, eu fiz um curso de salvamento no Japão. E em 91 eu me formei no IPA, né? Isso aí, então foi de 80. Eu estava lá apresentando a festa, lembra disso? Lembro disso, dentro do ginásio da Brigada, né? O saudoso ginásio da Brigada, né? Cefid. Exatamente. Então, de 82 a 91, né? Porque eu saí da URGS e fui para o IPA, ainda tranquei por 6 meses porque eu viajei para o Japão. Em 93 eu já fui promovido a capitão e aí teve uma oportunidade, eu fui trabalhar em El Salvador, numa força de paz da ONU, uma força de paz pós-guerra. E pela habilitação em educação física que eu tinha, né, quando chegando lá, além daquelas patrulhas de fiscalização, tudo, me colocaram a fazer os testes físicos em toda a nova Polícia Nacional de El Salvador. Tinha uma porcentagem acordado pelos acordos da ONU, né, que tinha tudo uma porcentagem, né, que os guerrilheiros teriam uma porcentagem, o exército teria uma porcentagem, a população civil uma porcentagem, para integrar a nova Polícia Nacional. Então eu fiquei encarregado de fazer todos os exames físicos, né? Então foi uma experiência fabulosa, etc. Elaborar os exames físicos, executar os exames físicos, depois dar a classificação nesse tempo todo. Também na Brigada Militar, no retorno já em 94, né? Eu desde sempre fui integrante da Comissão Permanente de Avaliação Física e Pesquisa da Brigada Militar, se chama COPAF, né? Então tem até hoje essa avaliação. Depois fui subindo na carreira e tive a oportunidade como major de chefiar a Escola de Educação Física da Brigada Militar e colocar o esporte, seguir o caminho dos meus antecessores lá, colocar o esporte em todas as atividades, fazer competições, enfim, o esporte, hoje o slogan do União aqui, onde estou, né? O esporte é que nos une. Então, de fato, né, na Brigada Militar também, o esporte unia todo mundo, as competições de cidade contra cidade, de corpo de bombeiros. Na época nós pertencíamos, faz um ano só que o bombeiro está completamente independente da Brigada, né, mas era uma coisa só, né? Então, era muito gratificante liderar essa comissão, trabalhar nessa comissão, depois chefiar a Escola de Educação Física, organizar os eventos de Educação Física. E veio o coroamento depois que eu fui para a reserva, né? O coroamento de ser convidado para ser gerente de esporte desse belo clube aqui, que é o Grêmio Náutico União. Sabe que tu estás falando assim, contando tudo isso, né? E a gente sempre, às vezes alguém me diz, vou fazer jornalismo, vou fazer educação física, vou fazer não sei o que lá, e as pessoas, mas isso não tem mercado, isso não tem aquilo. E aí tu estás falando tudo isso e a gente vê quantas possibilidades um curso superior abre.
Tu fizesse educação física e tem esse currículo todo numa outra área que talvez poucos tenham investido, né? Não, exatamente, né? O Corpo de Bombeiros, até porque eu fui comandante também dos guarda-vidas, né? Ele exige uma condição física muito forte. E tu ter o conhecimento, tu ter a condição de ministrar uma aula, de tranquilizar a tropa ali no sentido de chegar ao ápice da preparação física para dar a resposta depois através do serviço especializado, isso não tem preço, né? Então... Esse pessoal do BOI, do GOIS, todos esses nomes, né? E esses pessoal fazem treino físico todos os dias, não? Fazem treino físico todos os dias, né? Tem um programa de treinamento, isso na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros, e cada concurso, e cada especialidade também, se é guarda-vida, se é trabalha em operações especiais. Guarda-vida que tu diz é o salva-vida na praia, né? É, o salva-vida, né? Hoje o nome oficializado é guarda-vida, né? É o antigo salva-vida, né? Então todo mundo tem que fazer atividade física, tem que ter a condição técnica, né? As condições técnicas de natação, por exemplo, guarda-vida, de salvamento em altura. Então tem que ter uma ótima preparação física para tanto, né? Qual a tua opinião, assim, que também tem alguns professores de educação física, assim, o bombeiro civil? Não, o Bombeiro Civil acho que é um apoio que veio a lacuna que se deixou, que o Estado deixou, naquelas cidades que não tinha, né? Eu falo Bombeiro Civil por cidades, né? Não a legislação de Bombeiro Civil que tem que ter nas empresas, né? Então aquela lacuna que o Estado deixou, o Bombeiro Civil se organizou e se criou dentro de uma legislação específica, né? Vem nos ajudar, tem que estar regulamentado, e se eles trabalhar em conjunto, só vem enobrecer ali o trabalho naquela cidade para proteção da comunidade, né? E essa tua experiência toda aí, como professor de educação física nessas áreas todas, tu consegue passar para os mais jovens? É gratificante isso, né? Nós estamos num grande clube aqui e na minha posição de gerente de esporte, com as coordenações, cada modalidade, o União tem 9 modalidades olímpicas, né? Cada modalidade tem um coordenador, depois tem a coordenação das escolinhas de alto rendimento, departamento médico, de projetos. A gente consegue passar assim, às vezes a gente se torna até um exemplo, né, para os mais jovens, e logicamente cada um, essa gurizada também está voando, né? Cada um buscando a sua especialização para dar o atendimento hoje necessário que as pessoas buscam, né? Hoje a atividade física, o cuidado com a saúde em geral, ele está muito grande, né? E tem que ter gente credenciada. As escolas de educação física dão o primeiro pontapé, assim, digamos, inicial. Depois a especialização ele tem que buscar. Por isso que tem os diversos esportes, né? Eu tive a oportunidade até de trabalhar na Olimpíada, né? Mesclar a minha atividade tanto de bombeiro como também de educador físico, né? De profissional de saúde, né? Com relação à segurança nas provas, as provas de remo e canoagem, né? Atendendo ali os atletas paralímpicos, dando toda a condição para que eles executassem uma boa prova. Isso também fazia parte, né? Coronel Prates, muito obrigado. Vai receber na próxima terça-feira, são 20 homenageados, 20 anos do reconhecimento da profissão de professor de educação física, troféu professor Carlos Alberto Garcia. Vai ser uma festa bonita, uma festa linda. Quero agradecer que vocês todos me receberam aqui mais uma vez para a gente poder contar essa história. E entre esses 20 estará lá também para ser homenageado o técnico Roger Machado. Treinou o Grêmio, treinou o Atlético Mineiro, treinou o Palmeiras, que também, quando deixou o futebol, foi se especializar e escolheu estudar educação física. Tá certo? Grande abraço a todos, muito obrigado, até o próximo fim de semana.